Aos meus seguidores, amigos, irmãos, familiares, paz, saúde, força, perseverança, sabedoria, para viver todos os dias com tranquilidade sobre a face da terra. Estas bênçãos do Senhor é o que eu desejo para você. Hoje publicaremos mais um vídeo para a glória do Senhor. Nossa intenção é esclarecer a palavra de Deus dentro da ordem divina. Portanto, a glória é somente a Deus. Se você gosta de divulgar, de pregar, de anunciar a palavra de Deus, coopere comigo, orando por mim para que Deus me ilumine e eu tenha a sabedoria, o entendimento correto. Inscreva-se no meu canal, compartilhe, comente. Deus abençoe. Hoje falaremos sobre julgamento e o tribunal. Julgar. Tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Formar um conceito ou opinião sobre alguém ou algo. Nos julgamentos humanos, sejam eles de ordem pessoal, religiosa, jurídica, política, ideológica e tantos outros, etc., né? Sempre a visão é de acordo com as interpretações pessoais. No entanto, tudo isto pode estar engendrado, alinhado, de acordo com a própria formação desde a infância, com os estudos, com as opiniões de outras pessoas, professores, instrutores, né? E os demais segmentos da sociedade, conforme já citamos alguns. Portanto, neste sentido, a possibilidade de um julgamento perfeito, para mim, é nula, é impossível. Nós temos o julgamento na área judicial. Neste julgamento temos envolvidos vários aspectos. A prisão em flagrante, que dificilmente o infrator tem um álibi. E com todas as dificuldades possíveis para se livrar da condenação, ele começa a adivinhar. Temos testemunhas, prós e contra o infrator, as quais nem sempre, tanto de acusação como de defesa, relatam as verdades dos fatos, mas depõem em favor ou contra devido ao relacionamento com o infrator, ou mesmo por desejo de vingança, ou mesmo por compartilhar da mesma infração, por estarem consternados, às vezes, com os que foram acometidos pelo crime, ou por estarem de acordo com o infrator. Temos o Tribunal de Justiça em duas instâncias, e por último, né, nós temos a Corte Suprema, onde também se encontram os juízes, os advogados, os réus, as vítimas, né, de defesa e de acusação, assim também como os advogados, e por último o corpo de jurados. Nesses tribunais temos as discussões jurídicas, as provas e contraprovas, argumentos de vários aspectos como legítima defesa, circunstâncias, etc. Temos os depoimentos das testemunhas, que de forma igual ao que já citamos, depõem. Temos a discussão dos advogados e as perguntas aos réus. Temos os argumentos legais de ambas as partes, cada qual com sua interpretação da lei. As considerações finais dos advogados, procurando influenciar o júri, a decisão do júri. E, por fim, a condenação ou a absolvição do réu, ambas podendo ser falsas ou
seja falsas com as verdades e os fatos. Todos estes processos podem envolver toda a população que acompanha certos processos, e cada um com suas próprias interpretações dos fatos, que por vezes pode levar a uma revolução. Por último, o único julgamento perfeito. Este julgamento não envolve nenhuma testemunha humana, nenhuma área jurídica humana, nenhum advogado humano, não há nele juízo humano e nem corpo de jurados humano. Mesmo porque os acontecimentos todos são esclarecidos por uma luz que não deixa nenhuma dúvida sobre a verdade dos fatos. A única testemunha é aquela que sonda mente e coração e que é a luz do mundo. João 3,19 assim narra: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O capítulo 5,19 também, segundo João, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o julgamento. Portanto, a testemunha fiel e verdadeira, perfeita e fiel no julgamento é o próprio Jesus, a luz do mundo. No tribunal divino, nada será encoberto por uma falsa testemunha, ou que seja julgado de acordo com trâmites jurídicos. Tudo estará definido, porque os atos verdadeiros sobre as práticas de cada ser humano estarão registrados e não há como o infrator negá-los ou pedir revisão do processo em instâncias superiores. Neste tribunal, uma só e fiel e verdadeira, um só juiz, perfeito no julgamento, com uma só condenação, e não com prisão ou absolvição temporárias de acordo com a infração, mas eterna, porque ali estarão todas as infrações, desde o nascimento até a morte física. Vejamos alguns textos. Apocalipse 18:10 nos diz assim: e conservando-se de longe pelo medo do julgamento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu julgamento. O mundo todo será julgado no dia do juízo final. E acontecerá naquele dia que, de acordo com Apocalipse 21:8, a sentença será: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta segunda morte é a separação eterna de Deus. Nunca mais haverá possibilidade de reconciliação com Ele. No versículo 3 de Apocalipse 21, então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Para estes, nenhum sofrimento em toda a eternidade. E desta forma se cumpre a palavra de Jesus em Mateus 25:34 a 46 e 31. E lá diz o seguinte, eu vou abrir a Bíblia para poder ler. 25:34 a 46. Olha o que diz aqui, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermos me visitastes, preso e foste ver-me.
Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade eu vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, no enfermo preso, e não lhe assistimos? Então lhe responderá: Em verdade eu vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O problema aqui está como, como está sendo feito as obras. Para a glória de Deus ou para o próprio status, para o pronunciamento e me colocar, por exemplo, faço uma obra, dou alguma coisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Anuncia-se nas filantropias, nas igrejas, anuncia-se, quer dizer, é algo que parece estar glorificando a Deus, mas nem tudo para a fama da denominação ou para a própria pessoa que está executando. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção, repetir para ficar bem gravado. Agora vamos lá. Os dois lados praticaram as mesmas obras, porém uns para a glória de Cristo, outros para comprar a salvação ou para a sua própria glória. Podemos entender claramente que o único e perfeito juiz é o Senhor Jesus, e não devemos ser falsos como testemunhas, não devemos julgar as pessoas, não podemos exercer a função de juízes nas causas eternas. Isso pertence unicamente ao Senhor. Devemos ter em mente que a medida de julgamento, ou que julgamos, também somos julgados. Com a mesma medida que medimos, nossos semelhantes também seremos medidos. Assim diz a palavra. Aí resta uma pergunta: qual tem sido o nosso comportamento? E esta pergunta eu deixo para cada um de nós refletir. Pense, medite. Deus te abençoe.